E aí pessoal, boa tarde. Olha só, eu vou falar com vocês sobre uma questão que está no Caderno do Aluno, volume 2, na página 17, a atividade 21, tá certo? Essa questão eu pedi para que vocês me entregassem no roteiro de estudos da semana 4, tá? Então, no roteiro de estudos da semana 4, essa questão ela foi solicitada para que vocês me entregassem, tá certo? Então eu recebi de vocês a solicitação de ajuda dessa questão. Eu já tinha falado sobre alguns detalhes sobre ela, mas agora eu vou fazer ela como um todo, todos os tópicos dela, letras A, B, C e D, para esclarecer essas informações que pede essa questão. Bom, então, essa questão ela trata de pixel. O que é um pixel? Ou o que são pixels? Ok? Bom, a forma de se medir a qualidade de uma câmera fotográfica, certo? Ou de uma tela que tenha uma tela de um monitor, de uma televisão, um painel eletrônico, no caso, que serva como monitor, a qualidade dela é medida em pixel. Tá? Então veja só, então, quanto maior a quantidade de pixels, mais nítida é a imagem. Bom, não é da geração de vocês, não é da época de vocês, mas os primeiros aparelhos de televisão que surgiram, quando vocês olhavam para a tela, vocês percebiam os quadradinhos que formavam essa tela. Esses quadradinhos são os pixels daquele momento. Hoje você pega uma tela de celular, por exemplo, você não vê nada, é uma tela plana que parece que a imagem é dos celulares mais modernos, né, mais atuais. Você enxerga, você vê uma foto, você vê uma imagem nítida, perfeitamente nítida, ou seja, em função da quantidade de pixels que as telas, que as câmeras atuais têm. Bom, mas traduzindo isso para o mundo da ciência, para o mundo da matemática, quando a gente fala, por exemplo, que uma câmera ela tem, vou pegar esse exemplo aqui, 1,9 megapixel, o que significa isso? Significa que esse 1,9 megapixel, ele representa uma matriz que tenha 1.600 linhas por 1.220 colunas, ok? Então, vamos pensar um pouquinho. Imagina a tela do seu telefone celular. Pega essa tela, divide ela em 1.600 linhas e 1.220 colunas. Cada pedacinho desse, tá certo? Juntando, né, cada pedacinho desse vai dar a qualidade da sua tela. Então, ou seja, quanto mais linhas e mais colunas você tiver, ou o equipamento tiver, mais nítido será a imagem. Essa questão da página 17. Na página 16, o Caderno do Aluno traz as referências de 0,8 megapixel até 7,1. Ou seja, uma câmera, né, uma tela de 0,8 megapixel, ela tem 1024 linhas por 768 colunas. E a de 7,1 megapixel tem 3.072 linhas e 2.304 colunas. Tá bom? Então, assim, de uma forma bastante rápida, a definição de megapixel é isso. Agora vamos entender o que essa questão fala. Bem, então vai lá. Considere uma foto de 1,9 megapixel. Tá? Então essa foto, como ela tem 1,9 megapixel, isso é definição que ela foi dividida em 1.600 linhas por 1.220 colunas, tá? Então é uma matriz que tem 1.600 linhas e 1.220 colunas. Beleza. E que todos os elementos B e J, essa representação B e J, esse B representa a matriz. Então no caso ele está falando que essa matriz aqui é uma matriz B. E os elementos da matriz B e J sejam pixels da cor azul, tá? De modo que cada elemento B e J é um elemento que ocupa na matriz a posição da linha I e da coluna J. Ou seja,
Essa é a definição de matriz. Por exemplo, vamos pensar na matriz A de elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse elemento aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, esse elemento A é o A11, porque está na primeira linha e primeira coluna. Esse elemento 6, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Então, esse elemento 6 aqui é o elemento A2, 3. Essa informação, que cada elemento B e J é o elemento que ocupa a posição da linha I da coluna J, é essa informação, linha e coluna. Então, o I representa a linha, ou seja, nós já falamos, tá? Estou repetindo, estou revisando. E o J representa a coluna. Bem, tudo isso aqui são só informações, agora vamos ao que interessa. Seja representado por B e J igual a 2I menos J. Então, todos os elementos dessa matriz aqui, que tem 1.600 linhas e 1.220 colunas, eles são encontrados ou calculados ou definidos pela expressão 2 vezes I menos J. Tá? Continuando. E as tonalidades sejam associadas ao pixel de acordo com o seguinte código. Tá? Então, nessa matriz, ela representa os pixels da cor azul. Tá? E cada elemento tem 4 tonalidades. Ok? O que fala aqui? Ó? Para a tonalidade 1, esse elemento tem que ser menor ou igual a 200. Então, do zero, ou vamos pensar a partir do zero, mas que ele pode ser negativo também, tá? Mas suponhamos, do 0 até o 200 é a tonalidade 1. Do 201 ao 320, tonalidade 2. Do 321 ao 1000, tonalidade 3. E acima de 1001, ou seja, acima de 1000, né, do 1001 para frente, tonalidade 4. Aí na letra A, ele pede para a gente encontrar ou definir qual é a tonalidade do elemento que ocupa a posição 40, 100. Esse 40 é a linha aonde ele está e esse 100 é a coluna aonde ele está. Perfeito? Então, vamos lá. Calculando então a letra A. O elemento B, 40, 100. Como que eu faço para calcular esse elemento? De acordo com o que falou aí o exercício, para eu encontrar o elemento B e J, eu vou usar sempre a expressão, ou a lei de formação, 2 vezes I menos J, onde o I é a linha e o J é a coluna. Ok? Então, B40, 100. Quem representa, ou melhor, quem é representado por I? 40. Quem é representado por J? O 100. Então, quem vai ser o elemento B40, 100? Vai ser 2 vezes o I menos o J. Quem é o J? O J é 100. Beleza? Então, 2 vezes 40 menos o 100. Então, vai lá. Continuando. 2 vezes 40, 2 vezes 4, 8. Dá 80. Menos o 100. Eu tenho 80, gasto 100, fico devendo 20. Bom, então, o valor do meu elemento B40, 100 é menos 20. Aí, voltando aqui para o que diz a questão, quando o valor do meu elemento for menor que 200, qual a tonalidade que ele tem? 1. Nós encontramos aqui que o valor dá menos 20. Menos 20 é menor ou igual a 200? É. Se o menos 20 é menor ou igual a 200, esse elemento tem a tonalidade
1. Ok? Então, para a letra A, o elemento B40-100 apresenta a tonalidade 1. Beleza? Beleza. Bom, na letra B, ele pede para calcular ou para identificar qual tonalidade representa o elemento 1000, 1000. Ou seja, representa o elemento que está na linha 1000 e na coluna 1000. B, 1000, 1000. Como que eu faço isso? 2 vezes I menos o J. Então, 2 vezes I menos o J. 2 vezes 1000, 2000. Menos 1000, 2000 menos 1000 é 1000. Então, o meu elemento B, 1000, 1000, o valor dele é 1000. Voltando aqui então. 1000 é menor ou igual a 200? Não é. Portanto, não é tonalidade 1. O 1000 é maior que 200? É. Mas é menor ou igual a 320? Não. 1000 é maior que 320. Vamos aqui de novo, no terceiro. O 1000 é maior que 320? É. E o 1000 é menor ou igual a 1000? É. Então, está na condição 3. Na condição 3, nós temos tonalidade 3. Então, a resposta da letra B, tonalidade 3. Ok? Bom, a letra C, ela fala o seguinte: o elemento que estiver na linha 1200 e na coluna 1200, ou seja, linha 1200, coluna 1200, vamos ver só aonde que ele vai estar, ou qual tonalidade ele vai ter. Letra C, eu quero então um elemento 1200, 1200. Qual vai ser a fórmula, ou como que eu construo esse elemento, o valor dele, utilizando a fórmula dada, que é 2 vezes I menos o J. Isso vai ser igual 2 vezes 1200, 2.400, menos 1200, isso vai ser 2.400 menos 1.200, isso vai ser 1.200. Em qual condição se encaixa ou se enquadra o valor 1.200? Então vai lá. 1.200 é menor ou igual a 200? Não. 1.200 é maior que 200? É. É menor ou igual a 320? Também não. A terceira. 1.200 é maior que 320? É. 1.200 é menor ou igual a 1.000? Não. Então não me resta outra opção. Tem que ser a 4. Então vamos ver. 1.200 é maior que 1.000? É. Portanto, tonalidade 4. Tonalidade